Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado no MandaCast. Que alegria nesse feriado poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja na manhã de hoje. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Ao meu lado já está ele, o nosso querido pastor e escritor Ricardo Andrade. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Wander, bom dia, amigos, paz do Senhor Jesus, ótimo feriado a todos e que seja um dia abençoado no nome de Jesus. E no feriado é a gente aqui, né? Exatamente, trabalhando firme. Graças a Deus. Você tá bem? Família, tudo bem? Tudo em paz, família viajando, família descansando, família está em Minas e, se Deus quiser, eles estão retornando hoje ou amanhã. Ah, que bom. Léo, bom dia para você, tudo bem, amigão? Alegria tê-lo aqui na técnica também. E nesta manhã nós queremos edificar você, como sempre, através da palavra de Deus. Sempre bom aqui com o pastor Ricardo Andrade, nós aprendemos bastante. E nessa semana, desde domingo, nós estamos sendo ministrados através da nova temática do Apacentai, a adoração refletida pela visão ampliada. Inclusive, o senhor pregou no domingo à noite. Exatamente, tive o a chance céu de abriu. expor a palavra de Deus ali. Você também, né? Lá também. na Vila Formosa, exatamente. Rua Cabinari. 598 Sobreloja. Exatamente. Lugar bom, lugar de gente formosa. Com certeza. E você é o meu convidado quando quiser conhecer, e você que está aí na zona leste de São Paulo, no bairro Vila Formosa, como o pastor Ricardo Andrade diz, Rua Cabinari, 598, Sobreloja. Os cultos sempre acontecem aos domingos. Hoje tem culto à noite lá, né? Exatamente, às 18 horas e às quartas-feiras, como o senhor disse, intimidade com Deus, às 20 horas. Lembrando também que você pode acompanhar através das redes sociais, basta você colocar @OBPC Vila Formosa SP. Porque eu sou paulista. Né? Sim, exatamente. É só aproveitar esse nosso ensejo aqui e também convidar os irmãos para hoje, a Quarta de Milagres, né? Sim, às verdade. 15 horas. Vem se edificar também. De repente está em casa, está no feriado. E vem buscar Deus com a gente. E Ultramarino 616. Glória a Deus. E dentro dessa semana temática, a adoração refletida pela visão ampliada. Baseado na vida de Isaías, mas também na vida do rei Uzias. Exatamente. Isaías capítulo 6, versículo 1 vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Fico imaginando essa visão tremenda que impacta e muda o ministério e a vida de Isaías. Pode falar. Posso começar com um pensamento, Wander? Não, por favor. Pensamento? Com respeito à temática, né? A temática fala sobre adoração refletida numa visão ampliada, né? E como é importante, primeiro, essas duas coisas. Você ser um adorador, que é uma sequência de mensagens que a gente estava falando, semana passada falou sobre isso também, né? Adorador é aquele que rende, tem o louvador, Sim. O pastor já falou bastante sobre isso, sobre ser louvador ou adorador. E agora sobre ter uma visão ampliada, né? E essas duas coisas é importante para o cristão. Primeiro, construir o fato dele ser um adorador. Você falou muito bem no culto quinta-feira passada sobre se conhecer, conhecer a Deus e etc. E a pessoa saber quem ela é, quem Deus é, isso é muito importante. E vir sobre nós a concepção de ter uma visão ampliada. De ter uma visão que enxerga além, né? Eu entendo e trago para esse texto um pouco disso, né? O povo de Israel está olhando um rei que assumiu um reinado com 16 anos e fez coisas grandes, né? O rei Uzias é um homem de coisas grandes, né? Fez muita coisa em Israel. Mas o texto também está dizendo que quando não tem mais Uzias, parece que a visão do Isaías foi ampliada, né? Agora ele está enxergando o Senhor. É claro, o Uzias não é um impedimento, né? Coisas, pessoas, não é impedimento para ninguém enxergar o Senhor. Não é esse exatamente o sentido do texto, né? Mas faz a gente pensar, né? Que às vezes tem coisas que a gente põe os olhos tanto nas coisas terrenas, humanas, naturais, que a gente perde a concepção do sobrenatural, do espiritual e de Deus, né? É verdade. Eu vejo nesse texto também, pastor Ricardo, essa visão tríade, né? Porque ele está tendo uma visão celestial. Todo cristão adorador, ele tem que ter uma visão de Deus. Exatamente. Ele tem que conhecer Deus. Não existe você estar inserido dentro de uma instituição que ela é fundada por Deus, na pessoa de Cristo, e você não conhecê-lo. Você precisa conhecer. Sim. Prossigamos em conhecer. A gente tem que ter essa revelação. Exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, como você falou da pregação da quinta-feira que ministrei, a pessoa precisa se conhecer também. E ela se conhecendo,
ela vai ter a terceira visão, que é a visão da missão que ela tem. Exatamente. Porque Isaías, ele olha e vê Deus assentado no seu alto e sublime trono, ele olha para ele mesmo, dizendo, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, mas quando o Senhor diz, a quem enviarei? Ele está disposto a ter, como adorador, essa visão de corresponder à grande comissão que Deus está fazendo. Exatamente. Eu, quando estou inserido dentro do corpo de Cristo, eu vou viver essa realidade como adorador. Eu sei que eu fui instituído em algo. Eu costumo dizer que a salvação não é um fim em si mesmo. A salvação é um meio para cumprir o propósito de Deus. Porque eu fui salvo. E agora? Pronto, cruzei o braço e acabou? Não. Acabou minha história. Eu vou corresponder à grande comissão. Você vê isso na vida de Abraão. Exatamente. Deus o encontra e ele tem uma missão para cumprir. Sim. Você vê isso na vida de Jacó, Deus o encontra. E Isaías a mesma coisa. Ele tem a visão de Deus, ele sabe quem ele é, ele sabe que depende exclusivamente da graça de Deus, porque a brasa viva vai tocá-lo nele. Sim. Mas agora ele está disposto a cumprir. Não existe adorador que não cumpra o propósito eterno de Deus. Eu amo esse texto e enxergo esse texto como eu enxergo muitas coisas na Bíblia, né? A sequência dos fatos constrói aquilo que Deus quer que a gente aprenda, né? Ele tem essa primeira questão de tirar os olhos do natural e enxergar o próprio Senhor, né? Ele enxerga Deus ali, tanto que ele diz, olha, você é consumido agora porque eu vi a Deus. E Deus providencia a cura, a absolvição dos pecados, a mudança de vida, né? Ele manda um anjo, né? O que me ensina que se Deus não fizer, não adianta eu querer construir algo que Deus não quer fazer. E Deus, graças a Deus, fez, né? Enviou seu filho para que agora nós creamos nele e etc. E na sequência Deus pergunta, mas quem enviarei? Quem irá por nós? O Isaías tinha toda a condição de ficar quietinho naquele ambiente que ele está. Mas como ele recebeu uma missão, ele sabe que ele foi perdoado agora, ele sabe que ele está agora cheio de Deus, agora ele tem condições de atender a Deus, ele diz, eis-me aqui. Aí Deus diz, então agora você vai. Então é uma sequência de fatos que vão construindo uma realidade de um homem de Deus. Ele enxerga Deus, ele deixa de enxergar os homens, ele é tocado por Deus através do anjo, ele ouve o chamado de Deus e ele atende o chamado de Deus. Tem coisas naturais e coisas sobrenaturais. Então, para mim, constrói, né, uma narrativa toda que constrói a vida de uma pessoa que vai agora adorar Deus com o seu serviço, com o seu trabalho, com aquilo que vai fazer. E nisso que o senhor falou, essa questão sobrenatural, é potencializar a nossa impotência, porque ele, ai de mim, você vê uma humildade explícita no coração dele de reconhecer quem ele é. E é isso que nós precisamos fazer, reconhecer as nossas limitações, sabendo que tudo é através dele e por ele, e ter uma postura humilde de dependência do Senhor. Eu vejo que a religiosidade, ela traz um egoísmo muito grande. Sim. Porque a religiosidade mostra aquilo que você não é. Jesus, quando ele confronta os saduceus, os fariseus, ele vai dizer que os fariseus, eles eram pessoas que até tinham panca e aparência de religiosos, sim, tementes a Deus, mas eram sepulcros caiados. Eles gostavam das orações nas praças, mas não tinha a humildade. Eles se perderam nisso. E na vida cristã a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, para que a gente não permita que o orgulho, a vaidade pessoal tome o lugar da nossa dependência de Deus. Exatamente. Porque, principalmente para a gente que ministra no dia a dia, está envolvido no reino de Deus, se quisermos subir no púlpito e ir lá e dar uma exposição, nós podemos fazer. Já tem um conhecimento, já tem experiência, sim, mas não vai ser a mesma coisa se isso for fruto de uma dependência exclusiva de Deus. O religioso está sempre procurando um jeito de fazer a coisa, né? O adorador, a pessoa que está envolvida com o lado espiritual, está sempre buscando a Deus para dar um jeito e fazer a coisa acontecer. O religioso está sempre buscando um caminho. Como é que eu construo a minha salvação? Esse é o religioso. É o cara que conhece um pouco da Bíblia, ele conhece um pouco da religião, ele conhece um pouco da igreja, ele conhece. Então ele vai construindo seus próprios caminhos para poder chegar às coisas. Esse é o religioso. E esse tipo de pessoa Jesus sempre confrontou. Eles não dizem ai de mim, porque eles não querem depender de Deus. Eles constroem o jeito deles. Não, eu sou descendência de Abraão. Eu tenho uma legitimidade racial. Eu tenho um pedigree. Exatamente. Eu venho da tribo tal, eu venho do grupo tal. E o Isaías, ele é o exemplo clássico do adorador, porque ele fala, ai de mim.
E hoje é a mesma coisa, Wander. Hoje a gente pode se apresentar em alguns lugares aí pela sua experiência. Eu tenho, sei lá, 20 anos de experiência, já pastorei não sei quantos pastores, eu tenho a carteirinha tal, eu tenho o certificado tal, eu sei de tal coisa. Ou a gente pode dizer como Isaías disse: Senhor, olha, domingo eu tenho que ministrar, e aí? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Verdade. Me ensina, me mostra, me orienta, me ajuda. Ai de mim. E aí vai mudando um grupo para outro, um tipo de pessoa para outro. Você, com a experiência que você tem, você pode até falar, mas não vai e convencer pessoas no sentido não de um arrependimento, mas puxa, que legal, mas não vai ter transformação, não vai ter o poder de Deus. Exatamente. Por outro lado, na dependência de Deus, por vezes você já tem essa experiência de subir ao púlpito e a gente depender, orar, buscar, mas parece que no nosso coração, puxa, podia ter sido mais e tal. E você desce, às vezes, com aquela sensação, puxa, acho que não foi. De repente vem alguém e diz: Pastor Ricardo, exatamente, Deus falou comigo, você não sabe. Eu tinha 1.200 pessoas aqui, mas Deus tratou com a minha vida. Glória a Deus, né? Isso acontece, sim. Porque é uma dependência exclusiva de Deus. Exatamente. O pastor já compartilha, algumas vezes já compartilhou, talvez os irmãos já até saibam, de um pastor que ele conheceu que perguntava: e aí, Joel, o que você está fazendo lá na sua igreja para atrair as pessoas? É exatamente esse exemplo que a gente deu aqui agora. É gente que quer promover, não quer olhar para o céu, não quer fazer uma consagração, não quer colocar a cara no chão para dizer: Deus, o que eu tenho que fazer aqui para que as pessoas possam estar aqui? O que o Senhor quer que seja feito? Que porta que eu tenho que abrir? É uma campanha? É um culto a mais? É uma célula? O que eu tenho que fazer para atrair as pessoas? Não, elas querem pegar alguma coisa que elas querem fazer. Elas querem promover. É a brasa viva. Não é por esse caminho. É o anjo exatamente. Que tem que trazer a brasa viva. A nossa condição, segundo esse texto, é dizer: ai de mim. Senhor, eu preciso, eu sou dependente 100% do Senhor. E às vezes, para as pessoas que às vezes nos ouvem, Wander, numa quinta-feira pregando, numa quarta-feira, num final de semana, num domingo, parece que já virou praxe dizer: eu sou dependente de Deus. Não é. É a simples e pura realidade. Nós somos dependentes de Deus. Essa semana passada no meu Gêmeos, o irmão perguntou assim: tá no púlpito, não mexe com a vaidade? Eu falei: com a minha não. Com a minha não mexe. Porque o peso da responsabilidade que eu tenho de estar ali em cima não deixa a minha vaidade tomar conta. Eu sei, a necessidade que temos de Deus. Não, a gente sabe que cada pessoa que está ali, espero que cada pregador saiba disso também, cada pessoa que está ali precisa sair dali edificada. Não por você. Não é o que você vai construir. Mas é o que Deus vai dar para que você construa na vida daquela pessoa uma palavra de edificação, de exortação, de mudança. Porque quem depende... E isso põe um peso nas costas, isso põe uma pressão na gente. E quem depende e quem sabe que é exclusivamente a graça de Deus, ele pode ter mais de 20, 30 anos de ministério, mas para ele vai ser como se fosse a primeira vez. Exatamente. E a única vez, talvez. Exatamente. Ele vai pregar aquela mensagem como se fosse a única da vida dele, com a dependência como se fosse da primeira. Sim. Porque você está ali: Senhor, fala comigo. Você está no teu quarto orando, buscando a Deus. Você está jejuando dentro do propósito. Você está com essas práticas. Você não se profissionalizou nisso. Exatamente. Você continua dependente, né, do Espírito Santo. Então, não é uma vaidade pessoal. Vaidade pessoal é para quem se profissionaliza. Exatamente. Para quem olha o púlpito dentro não dessa dependência de homem de Deus e na necessidade que ele tem do Espírito Santo, mas do cara que já é profissional, são palestrante. Aí ele passa a ser um palestrante. Não, e outra coisa, né? Cada culto é um culto, né? Você pode ter ministrado uma grande palavra ou uma boa palavra, tocado pessoas na semana passada. Essa semana você tem que... As pessoas querem ser alimentadas de novo. Né? Você come uma boa comida na segunda-feira, não precisa comer nunca mais uma boa comida. Na outra segunda-feira você quer uma boa comida de novo. Então, assim, a gente tem mais esse peso de, poxa, eu tenho que entregar o que Deus está me dando, eu tenho que fazer... E uma coisa interessante nesse texto também é essa questão da humildade de Isaías, mas, por outro lado, nós vemos o rei Uzias, que ele começou bem, mas ele terminou mal. Por quê? É como esse seu amigo falou, a gente transita no meio de pessoas que estão nos olhando e talvez um elogio, alguma coisa, pode mexer com o nosso ego. E a gente tem que saber que o elogio, ele é bem-vindo quando você sabe retratar sempre ele para glória e honra do nome do Senhor e não deixar subir. Mas tem gente que se deixa levar. Você vê que Satanás ele vai trabalhar com Cristo na tentação exatamente levando para uma vaidade pessoal. Pula aqui do templo. Eu te contei a história de uma senhora que um dia veio me elogiar no culto. Eu te falei essa história? Não lembro agora. Eu estava num culto e isso já tem bastante tempo.
Aí uma senhora veio me elogiar, falou: ai, pastor, eu gosto de ouvir as suas mensagens, as suas pregações. E eu peguei e falei: ah, que bom, glória a Deus. Ela falou: não é glória a Deus, porque é você que prega. Aí eu falei: não. Aí eu expliquei para ela, né? Falei um monte de coisa. Falei: não, a glória é de Deus, porque é Deus, primeiro que é Deus quem dá, é Deus quem capacita, é Deus que nos dá o que a gente escreve, mas nos lembrar do que a gente escreve é Deus também quem faz, é o Espírito Santo, né? Tem a frase célebre do Wesley Marks, né? Obrigado, Espírito Santo. Tem tudo isso, então glória a Deus. Aí ela chegou para minha esposa depois e falou: ah, o pastor ele vem com uma falsa humildade, dizendo glória a Deus e tal. E ela não entendeu essa questão. Quando a gente faz uma coisa boa, eu digo sempre, glória a Deus. Glória a Deus, porque é de Deus. Senão seria só a nossa vaidade mesmo falando. Exatamente. E a síndrome luciferiana é isso. Exatamente. Fazer com que a gente reconheça que somos nós. Não, glorificado seja eu mesmo. Deus é bom, mas eu também sou, né? Eu tenho que ter a teologia de João Batista, né? Necessário que ele cresça e eu diminua. Exatamente. Porque é ele que tem que aparecer. Sim. Se no Evangelho do Reino eu estiver aparecendo, eu tomei o lugar daquele que deve aparecer. A centralidade é sempre Cristo. Sim. Né? E você vê quando Lúcifer leva Jesus para o deserto, ele leva ele para o alto lá do templo e diz: imagina, é uma tentação na alma. Imagina se você pular aqui e Deus vai dar ordem aos seus anjos para vir aqui, não deixar. Todo mundo vai reconhecer que você é o Messias. Aí você nem precisa morrer. Olha aí, todo mundo Exatamente. Vai ser, né? E é uma tentativa, porque isso esteve no coração de Lúcifer. Ele vai sempre criar essa síndrome para que a gente se envaideça, para que a gente pense que somos nós mesmos. E quando Satanás, na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, consegue roubar dele a dependência de Deus, o que ele instala é a vaidade. Porque quando você não está buscando a Deus, não está ali quebrantado, não está ali sendo dependente de Deus, você pode fazer coisas boas. Esse é o lance. Ah, não, mas se eu não buscar Deus eu prego mal? Não, às vezes você pode buscar Deus e pregar muito bem. Você pode não buscar a Deus e vir várias pessoas à frente, pessoas se renderem a Jesus, mas algumas vezes pode ser só um plano de Satanás sendo executado na sua vida. Porque você tirou a dependência de Deus, mas a palavra é a palavra que toca, é a palavra que fala, é o Espírito que convence. Você trouxe a palavra alcançou, o Espírito convenceu, aí você pensa na sua cabeça: espera aí, mas eu nem busquei a Deus, tudo isso que aconteceu. Quer dizer que eu, por conta própria, também consigo fazer. E aí você põe Deus de lado e quer vencer as suas batalhas, quer vencer as suas guerras, que é um trecho da história do rei Saul. Que é um trecho da história de grandes homens de Deus que fracassaram, que começaram bem, mas terminaram mal, que é a história também do rei Uzias, porque perderam a dependência de Deus. Começaram a perceber que conseguiam fazer, e aí falaram: Deus, não preciso mais, agora eu já consigo fazer por conta própria. E o final dessas histórias sempre é um final triste, né? Sempre é um final de vergonha, porque são artimanhas que o inimigo usa. É bíblico isso, né? O orgulho vem antes da destruição, Perfeito. O espírito altivo antes da queda. Exatamente. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Então já está relatado que vai acontecer. Exatamente. Eu não posso ser refém dos elogios, eu não posso ser refém dos aplausos, eu não posso... Ainda que isso possa ter seu lugar, independente disso, a minha dependência é ter certeza que eu entreguei aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Eu digo que deve ter o seu lugar. Poxa, gente, é muito bom não você ser reconhecido, mas quando alguém foi alcançado por algo que você disse e tal, e você tem esse retorno, para você é muito bom. Pra você ter, poxa, eu estou indo pelo caminho certo, eu estou fazendo, de repente, a coisa certa. Claro, tem quem se envaidece? Tem, mas... por causa disso, a gente vai suprimir algum tipo de elogio? Olha, pastor, o que o senhor falou não foi muito legal. Como eu já recebi feedbacks assim. Olha, o que você falou, acho que estava meio agressivo. Um dia eu estava meio exaltado, o pastor Jó depois falou para mim assim: você não estava bem ontem, né? Então isso vai te dando orientações para o seu ministério. Então essas coisas não podem deixar de existir. Não vou elogiar, porque senão o Vanderlei vai começar a ficar soberbo. Não. Uma coisa é você fazer, outra coisa é como a pessoa recebe. A gente não pode deixar disso acontecer. Agora a gente não pode também ser... Esse não pode ser o vento que sopra a nossa vela. Sim. Não é por conta disso. Não é porque teve ou não teve que a gente vai deixar de fazer, ou vai fazer mais ou vai fazer menos. Independente disso, a gente está cumprindo o chamado, cumprindo o ministério. Isaías capítulo 14 também, estamos falando desse texto no decorrer da semana, que fala dessa síndrome luciferiana, né? O versículo de número 13... especificamente falando sobre Lúcifer, diz assim: você pensava assim: subirei ao céu,
Exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação na extremidade do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele queria ser? Ele queria ser como Deus. Exatamente. Ele queria ser adorado. E isso gera no coração de uma pessoa que não tem essa humildade, essa síndrome, fazendo com que ela seja uma pessoa que ela não vai reconhecer ninguém. Ela vai querer ser sempre sobre os demais. É o que vai acontecer na vida do rei Uzias. Exatamente. O rei Uzias, ele começa muito bem. O rei Uzias tem um trabalho maravilhoso. Segundo o livro de Crônicas, vai falar que ele fez um trabalho extraordinário. Mostra uma dependência dele, né, que ele buscava a Deus nos dias de um determinado profeta, o profeta Zacarias. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, versículo de número 4, vai dizer assim: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Versículo 5, propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor o fez prosperar. Humildade, dependência. Exatamente. Aí vai dizer aqui no texto muitas coisas maravilhosas que o rei Uzias fez. No finalzinho lá vai dizer assim: Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocadas nas torres, nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Então, buscando a Deus, trabalhando, que história, né? Tal. Aí vem o versículo de número 16. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu transgressão, e isso lhe trará honra da parte do Senhor. Isso não lhe trará honra da parte do Senhor, seu Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto do altar de incenso. Aí a gente conhece a história. Sim. Que ele ficou leproso até a sua morte. Quando eu tiver a oportunidade de pregar na Vila Formosa, eu vou pregar o tema Vá até o versículo 15. Vá até o versículo 15. Porque daí pra frente começa a derrota, né? Cara, se você parar pra pensar, meu amigo Wander, olha quanta coisa que esse cara fez. Ele assumiu um reinado com 16 anos. Reinou 52 anos de Jerusalém. Equipou exército. Poxa, isso não é pouca coisa. A gente olha assim, 3 versículos, não, exatamente. Isso não é pouca Equipou coisa. Exército, construiu torres, construiu açudes. Poxa, deixou a Jerusalém gigante. O texto, na sua leitura, o texto diz que ele ficou conhecido em todos os lugares. Pô, só quem teve essa glória foi Salomão. Então, assim, foi um nome que se espalhou. Poxa, olha o que Uzias tem feito em Israel. As outras nações olhando, temendo. O pessoal dizendo, pô, glória a Deus. E aí o texto vai dizendo, né? Enquanto ele buscava ao Senhor, Deus prosperava. Ele tinha um sacerdote perto dele. E a humildade dele de reconhecer a autoridade espiritual do sacerdote. Exatamente. Conselheiros espirituais perto dele. Tudo isso vai fazendo diferença na vida dele. Mas quando chega no 16, parece que ele esquece de tudo isso. Né? Não sei se o que aconteceu nesse interim de tempo, mas ele talvez se soberbeceu, né? Ele ficou orgulhoso demais. E aí está um grande perigo, né? Está um grande perigo para todas as pessoas, porque o plano do inimigo, né? O plano do inimigo é trazer orgulho no nosso coração para sermos igual a ele foi, né? Querermos fazer as coisas do nosso jeito. Esse cara é tremendo, porque ele tem conhecimento de engenharia civil, agricultura, a pecuária, ele tem conhecimento de
armas militares que eles Sim, estão construindo, sim. o exército dele é poderoso. Então você vê a capacidade, quando você depende de Deus, o que o Espírito Santo Pode é te capaz dar, de né? fazer e potencializar você. Exatamente. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. É. Então você vê isso, e dentro desse reconhecimento. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a parte B diz: credes em Deus, você vai estar seguro. Credes nos meus profetas e prosperareis. Exatamente. Ele está debaixo da cobertura de alguém. Alguém está tendo visão de Deus, orientando Sim. a vida dele. Enquanto você tem um coração quebrantado para Deus e humilde, com uma visão ampliada, e é um verdadeiro adorador, você vai reconhecer sempre a autoridade de alguém. Pô, já vou colocar isso nas próximas mensagens. E quando sobe ao teu coração, a primeira coisa que a pessoa começa a fazer é se rebelar contra a autoridade. Exatamente. Por exemplo, quando uma pessoa está cheia de si e um pastor vem, de repente, repreendê-la, admoestá-la, e esse coração está tão cheio de si que ela acha que ela é independente de Deus e não precisa de nenhuma orientação, seja do seu pastor, Sim. ou seja daquela pessoa que está discipulando. Seu coração já fica descontente com isso. Exatamente. Aquele semblante que eu tinha quando o pastor Ricardo chegava, que eu sorria, quando o pastor, depois que me admoestou, e ele chega, meu semblante já não é mais o mesmo. Exatamente. E isso fica nítido, não foi o que aconteceu com Caim? Claro. O semblante dele cai. Exatamente. A pessoa orgulhosa, ela não se submete. Exatamente. Ela acha que só ela sabe. A ponto de uma arrogância dele, ele sabia da lei, porque ele tinha autoridade espiritual. Ele sabia que não competia a ele ir lá queimar incenso. Eu acredito nos interins, né, fazendo algumas incursões aqui no texto, que talvez essa conversa já tivesse acontecido. Até onde um rei pode ir? Ele perguntando para os sacerdotes. Né? Até onde ele pode ir? Me fugiu agora o profeta que está acompanhando ele aí. Deixa eu voltar aqui. Amazias, se eu não me engano. Azarias. Acompanhado de 80 outros sacerdotes. Não, esses são os que interpelem com ele, né? Um pouquinho para cima do texto diz que ele era assistido por... Me fugiu agora o nome. Zacarias. Por Zacarias, a visão de Zacarias. Exatamente. Zacarias, olha, até onde um rei pode ir no serviço de Deus? Zacarias explicando, olha, a lei de Moisés está dizendo isso, está dizendo aquilo outro, está dizendo assim, está dizendo assado. E ainda assim, o cara vai contra a palavra de Deus. E aí, trazendo para os nossos dias, para os nossos contemporâneos, amigos, irmãos, às vezes, homens de Deus falam com a gente a respeito de limites, mas não são limites de paralisação. São limites de proteção. Sim, boa. Limite de proteção. Ele não quer que eu vá além disso porque ele quer roubar meu ministério, ele quer paralisar. Não, está dizendo que além disso é um perigo para você. Olha, Uzias, até aqui é onde o rei deve ir. Mas e daqui para frente? Já que eu construo, já que eu faço? Não, daqui para frente é um perigo para você. Daqui para frente você vai estar indo contra a vontade do soberano, contra a vontade de Deus. Daqui para frente Deus deu aos sacerdotes, daqui para frente Deus deu a uma tribo específica. Não é para rei. Ainda assim a pessoa vai colocar a mão. E fica pra gente essa lição. Quando a gente põe a mão nas coisas que Deus não tem pra gente, prejuízos vêm contra a gente. Verdade. Aí tem o caso de usar. Tem outras situações bíblicas onde as pessoas vão fazer o que Deus não mandou. O próprio Moisés fala com a rocha, ele bate na rocha, não fez o que Deus... E aí tem uma consequência sobre essas vidas. E reconhecer aquilo que é estabelecido. Você me fez lembrar de Davi. No tempo em que os reis saíam para a guerra, exatamente, Davi ficou em Jerusalém. Exatamente. Era uma prática de algo estabelecido que ele não faz. E diante disso ele ficou exposto por uma tentação. Talvez lá no campo de batalha ele estaria concentrado e isso não teria acontecido na vida dele. Sim. E ele, no seu palácio, quando todos lá estavam pelejando, e aí a visão dele deixa de estar ampliada e fica focada num lugar só, que trouxe e gerou consequências. Olha como são situações grandes, é claro, a gente está falando da queda de um rei, está falando de uma lepra, está falando de uma consequência pesada de uma coisa grande, foi oferecer um incenso e tal. Mas outro dia uma irmã falou para mim assim, pastor, eu precisava levar a ceia para tal pessoa. Aí eu peguei e falei assim, olha, o ministério faz isso, é uma incumbência ministerial ministrar a ceia. Ela falou assim, mas eu mesmo não posso levar? Eu falei, irmã, isso é uma incumbência ministerial. A gente pede para um oficial da igreja ir até lá, não importa onde é. A pessoa vai até lá e ministra a ceia. Porque a gente entende que isso é feito através do ministério, biblicamente falando. Aí ela falou assim, eu acho que isso é só religiosidade. Eu não sei se ela ministrou a ceia, se ela pediu. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe um limite de proteção. Poxa, mas todo cristão é um sacerdote? Sim, mas na presença de um sacerdote...
que a pessoa pode fazer aquilo, ela pode dar conta daquilo, existe essa linha de proteção. Para que a pessoa que não está incumbida daquilo vai fazer aquilo? Senão não precisava mais de reunião de Santa Ceia, nem de culto, nem de nada. Mas como existe o ministério específico, preparado para fazer isso, mas a pessoa vai por outro caminho. E aí desdenha das normativas. Tudo bem eu não estar na guerra dessa vez. Olha o que aconteceu depois disso. Um coração orgulhoso, ele vai ser muito difícil de submeter a Deus. E se ele não consegue se submeter a Deus, o próximo, principalmente aquele que Deus estabeleceu sobre ele como liderança, vai ser difícil ele se submeter também. Exatamente. Ele vai sempre ter a sua terceira opinião. Né? Porque você tem a opinião bíblica que você vai dizer, e você com a sua segunda opinião, que é bíblica, que você vai dizer, tá aqui, ó, o Senhor disse isso e eu quero dizer para você isso. Então tá ali pautada. Mas a terceira opinião dela vai ser sempre que, não, mas eu acho que não é bem assim. Exatamente. Ela não consegue se submeter, ela quer ser independente. Sim. E isso para mim é um grande problema, pastor Ricardo, porque eu vejo que o pecado é isso, é orgulho. Por que é orgulho? Às vezes eu vejo pessoas assim pedindo perdão por uma obra do pecado, uma mentira, uma glutonaria, e ela continua repetindo sempre, porque ela continua o quê? Não se arrependendo de fato do que é pecado. E o que é pecado? Eu sei que é errar o alvo, mas dentro inserido ali no Gênesis, pecado é independência de Deus, eu ser independente de Deus, eu fazer a minha vontade. Sim. Eu quero ser o Senhor da minha vida. Exatamente. Então, enquanto eu não reconheço, através da humildade, que eu sou dependente de Deus, porque o texto diz isso, enquanto Uzias buscou, eu estou sendo dependente de Deus, eu não sou independente. Exatamente. Eu dependo de Deus. Então, essa dependência de Deus é trazer Deus para o trono, do trono do meu viver, ele se assentar no meu coração, ele governar a minha vida. Aí eu tenho facilidade de o quê? De se submeter. Propôs buscar Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Então eu tenho facilidade de submeter, porque Deus está assentado no trono do meu viver e eu sou dependente. Exatamente. Então, às vezes eu me arrependo ou me comovo de uma obra da carne, mas não me arrependo de continuar sendo independente de Deus. E a independência de Deus te dá uma falsa sensação de religiosidade, que você continua fazendo tudo, mas sem Deus. Exatamente. É a síndrome de Laodiceia. Exatamente. Né? A síndrome de Laodiceia, o que é? Dizem que você é rico, é poderoso, você vê, você está vestido. Jesus, ele está fora dessa igreja, diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Ele está falando de um sistema que funciona sem ele. Exatamente. É uma vida religiosa que funciona sem ele, sem a presença dele. E isso é independência de Deus. Exatamente. E interessante da Laodiceia é que eles dizem coisas que são verdades. Não é verdade? Sim. Vocês são ricos. A gente era rico mesmo. É mesmo. A gente tem colírio aqui na cidade. É verdade. Tem mesmo. Só que Jesus depois... Mas tudo isso aí é tipo falso. Ela é natural, é humano. Mas do lugar que eu estou vendo, né, dos céus para cima, nada disso é fato. Aí ele diz, compra ouro de mim que você vai ver o que é riqueza de verdade. Deixa eu colocar as mãos para você ver o que pode acontecer. Então tem sempre duas realidades. Tem aquela que a gente olha e fala de nós mesmos muitas vezes. Não, eu sou um homem de Deus. Não, eu sou. Mas independente de Deus. E tem aquele que às vezes nem fala, mas está como o Uzias estava aí, buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Buscando ao Senhor. A gente tem um exemplo de humildade maravilhosa, que é o maior exemplo bíblico do próprio Jesus, Sim. que se humilhou, se tornou homem. E você vê que dentro da humanidade de Jesus, mesmo sendo Deus, mas sendo também homem, Sim. ele nos dá o exemplo perfeito de buscar a Deus. Exatamente. Ele buscava seu Pai, ele queria cumprir a vontade do Pai. Exatamente. Ora, pois lá estava Jesus no monte orando, a Bíblia diz, e saía ele para um lugar solitário e ali orava. Ele tinha a prática de jejum. Sim. Ele tinha essa dependência de Deus, dando-nos um exemplo e um modelo de como nós devemos ser. Pessoas humildes que são adoradores, eles vivem isso com naturalidade. Desculpa te cortar, eu estava lendo o Evangelho de João, né, acho que no mês passado, comecinho desse mês, e fiquei espantado com as vezes com que o Evangelho fala que Jesus retirou-se. De verdade, mais que eu já tivesse lido, né, outras vezes e já tivesse me atentado a isso, mas nessa leitura parece que o Espírito Santo estava me levando a olhar essas coisas. Ele está fazendo alguma coisa e o texto diz assim, e Jesus retirou-se. E Jesus foi ao monte orar. E Jesus passou a madrugada sozinho. E Jesus
é assim, é espantoso você ver o quanto que o próprio Cristo, né, Filho de Deus encarnado, buscava a Deus em oração. Tinha o seu tempo sozinho com Deus, tinha o seu tempo a sós com Deus. É assim, você olha e você fica espantado. E agora eu saí de João e fui para Hebreus. E o livro de Hebreus é alguém convencendo, né, convencendo os hebreus que Jesus ele é maior do que tudo que os hebreus sabem. Aí ele fala de Moisés, fala da lei, fala dos anjos, fala do tabernáculo, fala um monte de coisa. Aí você percebe que mesmo ele sendo tudo aquilo já, ele buscava a Deus constantemente. Se retirava, ficava sós, ficava sozinho. Isso pra gente é um ensinamento muito grande. Porque às vezes a gente pensa que é alguma coisa. A gente não é maior que o tabernáculo, a gente não é maior que Moisés, a gente não é maior que a lei, não é maior que os anjos. A gente não é nada disso. Mas a gente esquece, e a gente ainda assim não quer buscar Deus. Jesus era tudo isso e ainda assim buscava muito a Deus. É um ensino pra gente poderoso. E nós vemos isso depois na igreja primitiva. Você vê os apóstolos fazendo exatamente as mesmas coisas que Jesus fazia. Exatamente. Ora subindo ao templo para orar, ora em alguns lugares orando. Sim. Paulo tem a conversão, e na conversão dele, a primeira coisa que ele vai fazer, ele está orando e jejuando. Exatamente. Né? Lá naquela situação que acontece com aquela feiticeira lá, que adivinha, você vê que eles saíam para estar no lugar de oração. Então ele e Silas estavam sempre indo para o lugar o de milagre oração. Da Porta Formosa, eles estão indo por tempo de oração, né? Quando é instituído o ministério diaconal, eles não querem abrir mão da palavra e do tempo de oração deles. Eu ia falar exatamente sobre isso agora, né? Porque geralmente quando aparece uma pendência, a gente corre para resolver. Né? Apareceu uma pendência na igreja e fala assim, olha, a gente não tem como resolver isso. Por quê? Por que não? Vocês estão tempo integral. Né? Alguém disse, por que não? Vocês estão tempo integral. Ele diz, porque a gente não pode abdicar da oração e da palavra. Ah, mas e aí? Agora a gente vai orar para que Deus levante outras pessoas para fazerem isso. Isso para mim assim, é muito pontual, sabia? É muito pontual. Mano. É muito pontual e importante porque coisas que acontecem ao nosso redor não podem roubar o mais importante. Eu indiquei, fiz um estudo quando tinha um programa às 15 horas aqui sobre o livro Ocupado Demais para Deixar de Orar. E você nunca pode estar ocupado demais para deixar de orar. Por mais que você tenha atribuições, tenha o que fazer, tenha necessidades ao seu redor gritando, se você não tiver independência de Deus, você não vai conseguir resolver. Não estou dizendo que você não consegue se intrometer. Se intrometer você consegue. Estou falando resolver. Para resolver você vai precisar da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. Eu lembro de uma reportagem sobre o Billy Graham. Ele sempre foi conselheiro de alguns presidentes dos Estados Unidos e ele lá no seu gabinete tinha o seu lugar de oração. E por vezes acontecia de um presidente ligar para ele e a secretária já era instruída para dizer, olha, ele não pode atender agora, ele está em audiência com Deus. Exatamente. Imagina um presidente ligando para você... Não pode, poxa, ele está com Deus. Você saber valorizar isso. Você saber apreciar. Deus, só um minutinho, o presidente é o presidente, Senhor. Exatamente. Imagina, exatamente. Né? Então, essa dependência contínua, você vê isso, você vai ler as biografias dos grandes avivalistas. Tremendo. São pautadas numa visão ampla de um coração humilde. Coração humilde que mostrava a dependência de Deus em tudo que eles faziam, mas também, ao mesmo tempo, o reconhecimento da autoridade espiritual na vida de outro. Exatamente. Porque sempre um outro era influenciado pelo outro. Exatamente. Né? O Clube dos Sete, que tinha lá John Wesley, Whitefield e outros mais, eles eram uma influência na vida de outros e reconhecia essa autoridade. Sim. Eu vejo que uma das maiores provas de uma visão ampliada com coração humilde é você saber se submeter às autoridades que Deus estabeleceu sobre uma igreja local. Por exemplo, eu tenho minha vida, eu sou um profissional, eu tenho minha família, mas eu reconheço a autoridade espiritual que vai me dar um direcionamento. O que é isso? Eu acatar, reconhecer o princípio estabelecido por Deus. Foi Cristo que estabeleceu os ministérios na igreja. Exatamente. Tem a multidão, todos na multidão inseridas dentro do corpo de Cristo são sacerdotes para exercerem diante de Deus, porém a Bíblia diz que há alguns ele estabeleceu como? Aí ele vai dizer lá, apóstolos, exatamente, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, por que Jesus sacou pessoas do meio da multidão
para que pudessem fazer isso, para fazer com que o corpo fosse edificado, Exatamente. fortalecido. E eu preciso me submeter. Eu não sou o dono da Exatamente. verdade. Jesus é a verdade. Exatamente. E quem aprende a se submeter debaixo da liderança, com facilidade faz isso diante de Deus. Outro dia no meu grupo pequeno eu comentei isso, eu estava falando sobre isso, e eu falei assim, se Deus aparecesse aqui, aquela presença que arrepia, aquele poder que você não consegue ficar de pé, você cai no chão, e como a gente vê vários relatos bíblicos acontecendo, Deus aparecesse aqui agora, aquela voz com uma voz de muitas águas, aquele poder que é ensurdecedor, e fala assim, Vanderlei, levanta agora e vai fazer tal coisa. Sem dúvida nenhuma você faria. Sem dúvida nenhuma você faria. E aí eu disse assim, peraí, mas e se Deus ministra o coração do pastor Vanderlei e ele fala assim, olha, agora, em nome de Jesus, levanta daí de onde você está e vai fazer tal coisa. Fala, não, peraí, pode ser o Vanderlei. Só que hoje, dificilmente acontece essa manifestação, a não ser que Deus tenha um propósito muito claro e específico para isso, essa manifestação de Deus direta para as pessoas. Hoje a gente ouve muitas vezes a voz de Deus através da voz de um homem. Sim. Através daquilo que alguém está te falando, Sim. através da pregação da palavra de Deus, Sim. através de um conselho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Sim. Você está ouvindo a voz do Todo-Poderoso através de uma pessoa que você conhece, convive, e é a voz de Deus. Mas aí você coloca a reticência. Então, se você consegue entender que Deus levantou pessoas, colocou no seu caminho, e você se sujeita a essas pessoas, claro, com humildade, enfim, com uma série de atributos, mas sabendo que é Deus falando com você, a sua vida prospera. Verdade. A sua vida desenvolve, deslancha, enfim, caminha. Quando garoto ainda, eu já te contei essa experiência, talvez para os internautas que não saibam, eu estava para ir para os Estados Unidos, mas eu estava no monte orando com os amigos e tinha um deles que era um líder assim para a gente, e tinha uma estima, porque o José Carlos era um exemplo de oração, dedicação a Deus, compromisso. Inclusive, hoje, ele é o presidente da Assembleia de Deus do Ministério JAT, que eu já te falei, e preguei lá há um tempo atrás, e uma igreja expressiva na cidade de Teresópolis, né? E nós estávamos no monte orando e buscando a Deus, e eu pedindo a Deus para falar comigo, porque saí da minha pátria para ir para outro lugar, e novo ainda, tinha 17 para 18 anos de idade, só que eu o reconhecia como meu líder, né? E acreditava naquilo que Deus colocava nos lábios dele, até porque a gente convivia juntos, né? Não era perfeito, como também eu não sou, mas era um cara de Deus, dependente de Deus. E de repente, rapaz, eu orando, buscando a Deus, aí ele vem, põe a mão no meu ombro e Deus o usa. Eu lembro até hoje como ele disse, né? Não é tempo de sair dessa nação. Eu, Senhor, vou te levar para o sul desta nação. E começou a falar as coisas. Glória a Deus. Rick, não bastou, muito tempo depois eu estava lá em Curitiba. E fui trabalhar, e trabalhei com Takayama, e depois as coisas aconteceram, tudo que foi dito naquele lugar aconteceu. Glória a Deus. Porque eu acreditei na voz de Deus através de um homem. E isso a gente precisa ter, essa convicção, que Deus estabelece pessoas na nossa vida, como Zacarias na vida do rei Uzias, que enquanto ele está sendo pautado por um líder ali que Deus estabeleceu, ele está sendo bem sucedido no que faz. Exatamente. Agora, a partir do momento que, não, eu não preciso mais, eu mesmo vou prestar meu próprio culto, eu não quero mais saber da pregação do Ricardo, não quero saber da pregação do pastor Joel, do Vander, eu agora vou pregar para mim mesmo, eu vou me fazer, eu mesmo me arrepender, eu vou prestar meu próprio culto aqui, independente deles, Sim. eu quero descartar. Vou ser um desigrejado. Vou ficar em casa agora e vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu mesmo vou pegar os elementos, vou fazer aqui. Sim. Cada caso é um caso, mas aquele batismo lá nem valeu. Eu vou me autobatizar agora, porque o meu batismo agora, que vai valer. Vai acontecer o que aconteceu com ele, porque ele vai fazer uma coisa que ele não foi chamado para fazer. É que os crentes em geral, claro, a gente fala bastante da nossa realidade aqui, mas os crentes em geral, às vezes eles pegam um caso de abuso, né, abuso espiritual, de um líder, mal formado ou de repente desinformado nas escrituras, e pautam para todos os líderes. Não confio, pastor. Por que não? Porque tal pastor, ele fez tal coisa. Peraí, mas são 100 mil pastores. Peraí, 1, 2, 10, 100 fez, os outros 9.990 estão invalidados por conta desses 1, 9, 10 ou 100. Então as pessoas pegam um caso e dizem assim, não, todos os pastores são abusadores, todos os pastores são lobos em pele de cordeiro, todos os pastores são mentirosos, todos os pastores são adúlteros, todos os pastores... E não é verdade. Não é verdade. Você tem um caso de um policial que extorque, um policial que, é um mau policial. Todos os policiais são assim? Não. Claro que não.
É óbvio que não. Então tem muita gente que também tá traumatizada, tá amargurada, tá carregando marcas, né, de pessoas que infelizmente não foram pessoas de Deus para essas pessoas, e aí colocam essa pecha e aí não consegue se sujeitar, submeter. E a gente tem que ter um cuidado, né, pastor Ricardo, de tratar bem o nosso coração e nessa visão ampliada de ser um adorador humilde, porque a arrogância, como nós lemos lá no texto de Provérbios, Provérbios capítulo 16. de número 16, versículo de número 18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Deus é um Deus misericordioso. Eu não sei como foi o coração do rei Uzias, se ele se arrepende, se ele está bem com Deus quando ele morre. O fato é que ele fica leproso por toda a sua vida. Sim. E morre desta forma. O preço a ser pago por uma queda é muito alto. As perdas envolvidas, você vê que ele não volta para sua monarquia, ele não volta para seu governo, ele vai pagar um preço altíssimo. Exatamente. E é tão bom guardar nosso coração em Deus, porque Satanás não deixa de ser Satanás. Imagina, eu vejo assim a síndrome luciferiana aqui, porque ele faz isso, vem o sacerdote Azarias, juntamente com os 80, resistir. São 80, puxa mesmo, me perdoa. Vacilei, errei. Ele continua se indignando contra eles, a ponto de intervenção de Deus colocar uma lepra nele. Exatamente. Porque senão estava arriscado ele chamar os seus soldados, não sei, estou aqui apenas conjecturando, tira esse sacerdote aqui, mate, como outros reis mandavam matar. Exatamente. Os sacerdotes, porque ele queria fazer algo que não competia a ele. E o preço a ser pago, como temos um exemplo do próprio Lúcifer, o preço. Exatamente. A consequência nos anjos que se rebelaram, vocês vemos que se transformou em demônios. Exatamente. Há um juízo final para a vida de Satanás e todos os seus demônios e todos os seus seguidores. Então o preço é muito alto para quem é arrogante. Exatamente. Para quem quer continuar independente de Deus, para quem quer continuar se rebelando, porque a pessoa que é orgulhosa, ela se rebela, porque ela vai se achar sempre melhor do que o outro e que a opinião dela está certa. Naquele contexto ali, Uzias achava que a opinião dele estava certa. E a gente tem diversas consequências de pecado nas Escrituras. Você tem a consequência do pecado de Adão e Eva. Você tem a consequência do pecado, sei lá, dos filhos de Adão e Eva. Você tem vários tipos de consequência. No caso de Uzias, você tem a lepra. O cara morreu leproso. No caso de Ananias e Safira, tem a morte instantânea. O plano que o diabo mais usa com respeito a essa altivez que gera rebelião, na verdade, às vezes a pessoa não tem uma consequência. O filho continua na escola matriculado, nada acontece na saúde, as finanças continuam iguais, a pessoa continua, o casamento continua normal, tudo segue normal, mas a pessoa perde a direção de Deus. A pessoa perde a direção para o que ela tem que fazer, ela não sabe para onde ela tem que ir. E aí ela vai tentando se virar. Só que isso vai gerando no coração dela esse sentimento de estar perdido. E aí que ela vai buscar esse preenchimento em alguma coisa. Mas é simplesmente porque ela se rebelou contra Deus. Ela não está na dependência de Deus, debaixo do que Deus quer. Então, e quando a gente não tem direção, Wander, a gente fica perdido. É o caso, você está me falando, está me lembrando aqui, Lucas 15, se eu não me engano, que é a parábola do filho pródigo. Ele se rebelou contra a autoridade espiritual do pai. Sim. Ele foi querer viver sozinho numa terra longínqua. Quantas pessoas não submetem-se, estão sozinhas, gastando tudo que têm? Exatamente. Poderia... o cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Então, por exemplo, eu e você somos mais fortes do que eu sozinho. Eu, debaixo da autoridade de alguém, eu me torno mais forte do que eu sozinho dentro de uma batalha. Então, tem pessoas que estão com o machado embotado, porque não afiou a lâmina, e redobrando a força. O que acontece com o filho pródigo? Ele está lá sozinho. Ele se rebelou contra a autoridade, que era a autoridade de seu pai, quis viver, ele está gastando seus recursos. Quanta gente está gastando recursos sozinho? Exatamente. Desperdiçando isso. Quanta gente está gastando seu tempo, seus dons. E elas estão em busca de algo que homens de Deus poderiam direcionar ela, né? Elas estão em busca de como resolver as minhas questões de família. Poxa, eu creio demais nisso, mano. Eu creio em revelação, eu creio em palavra de ciência, eu creio em palavras de sabedoria. Você tem muita experiência sobre isso. Eu creio que Deus fala. Eu creio. Às vezes as pessoas, por se auto-ensoberbecer, não, eu não vou conversar com ninguém sobre isso. Eu me resolvo aqui com Deus. Poxa, eu creio também, é claro. Poxa, você acha que Deus não fala com a pessoa que está buscando?
Deus fala. Deus fala. Deus não é mudo. Verdade. E Deus também não escolheu só um canal para falar. Não, só fala através... Não, Deus fala diretamente com pessoas. Mas Deus fala também através de outras pessoas. Sim, eu não posso pensar assim, não, Deus fala comigo direto. É só eu ir lá pro meu quarto e Deus fala. Poxa, é verdade. Mas Deus também não fala através de outras pessoas para você? Sim. Deus não fala, Deus não usa instrumentos para abençoar a sua vida. E dentro do corpo a gente tem que saber isso. Nós Exatamente. estamos juntos pelas juntas, né? Nós estamos juntos pelas conexões que nós temos dentro do corpo. E dentro do corpo de Cristo tem autoridade espiritual. A gente precisa reconhecer. Tinha os apóstolos. Eles eram autoridades espirituais que deveriam se submeter. Dentro do contexto do Antigo Testamento, tinha os profetas e os profetas, havia os discípulos dos profetas que se submetiam. Dentro da questão de Israel. Israel não eram 12 tribos e uma delas não era estabelecida para ser a linhagem de Arão, os sumos sacerdotes, e os levitas dentro da linhagem de Levi, ali todos eles, não eram eles que tinham que cuidar. Exatamente. Então tinha que se submeter àquilo que o sumo sacerdote dizia e aquilo que o sacerdote... Agora, é claro que dentro de uma verdade pautada da palavra de Deus, como você disse, existem aqueles que são autoritaristas, são aqueles que vão pesar sobre a vida de alguém e vai basear uma experiência negativa. Não, eu não vou me submeter porque eu já me submeti. E me dei mal. Exatamente, é isso que Satanás quer fazer, para que a gente inverta o princípio. Agora, tem outros textos também, pastor Ricardo, eu gosto muito. Provérbios 29, 23 vai dizer assim: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. É verdade. Quando você se submete, Deus vai te promover. Exatamente. Se humilhar, se você se humilha diante das potentes mãos dele, no tempo certo ele vai. Às vezes nós suportamos tantas coisas, Sim. né? Pô, mas o cara é tão humilde, não reage. Não é questão disso, é questão de você entender o princípio da palavra de Deus. Exatamente. É você saber que você é dependente dele e ele é a tua justiça. Por vezes, quantas vezes nós já quisemos fazer justiça própria? Com certeza. Vou resolver isso. Está pensando o quê? Não vou fazer isso. Senhor, eu vou negar a mim mesmo, vou tomar a minha cruz, vou renunciar a esse meu ego que está disposto a fazer justiça própria e vou colocar nas tuas mãos. Eu creio que essa parte B do que você disse é o comportamento do humilde. Porque o humilde, ele se defronta com uma situação que ele pode agir dessas duas maneiras. Ele pensa, não, mas eu vou me sujeitar a isso aqui. Só que ele não se sujeita àquilo numa subserviência, né? Fica calado, não fala nada, tudo bem, é assim mesmo. Ele se sujeita àquilo por conta de uma autoridade e ele vai falar com a máxima autoridade. Senhor, eu me sujeitei a isso aqui por causa da autoridade. Mas olha o que está acontecendo, Senhor. Mostra a verdade nisso aqui, Senhor. Mostra quem está certo nisso aqui, Senhor. É isso que as pessoas não entendem. Às vezes elas se sujeitam como um escravo. Elas se sujeitam e não falam com Deus mais sobre isso. Senhor, olha, isso aqui está errado. Eu acredito, a Bíblia não registra, né? Eu tenho até um livro sobre isso, não registra uma oração de José. Não há um registro de uma oração de José. Mas você acha que ele está lá no cárcere, preso injustamente. A mulher de Potifar, enganou Potifar, mentiu e tal. Você acha que ele não falou, Deus, olha aqui a minha situação. Estou preso aqui. E estou preso aqui fruto de uma mentira, fruto de uma... Você acha que ele não falou com Deus sobre isso? E Deus dos céus, não, filho, eu sei, você se sujeitou a essa situação, mas eu vou te tirar daí. Glória a Deus. E é isso que a gente também tem que compreender. A gente tem a humildade, o reconhecimento, né? Essa condição de se colocar debaixo de algumas situações. Ao mesmo tempo nós estamos falando com Deus. Deus, olha aqui como é que... Olha o que está se passando na minha vida. Essa sua colocação, né, de se colocar debaixo de algumas situações, é ter crédito em Deus. Sim. Quando ele se submete, ele está tendo crédito com Deus. Quem tem crédito com Deus pode usar a palavra que o salmista disse, lembra, Senhor. Exatamente. Às vezes nós não temos crédito com Deus. Oh, Deus nem lembra de nada não, esquece, por favor. Mas quando a gente tem crédito com Deus, Senhor, lembra disso. Exatamente. Né? Mateus capítulo 23, versículo 2, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, existe uma consequência para ambos. Com certeza. Pois não. Desculpa, eu gosto muito desse texto. Gosto de aplicar ele porque, no meu entendimento, né, às vezes as pessoas são humilhadas e elas falam, não, tá certo, porque eu tenho que me humilhar. O texto não diz isso. Não diz isso. O texto diz, se você se humilhar. É você que se põe nessa condição de humilde, não é de humilhação, de humildade.
De você ouvir coisas e não responder. Humildade. Não, poxa, vou ficar sujeito aqui. De ter coisas postas na sua conta que não são da sua conta. Mas você fica lá em humildade. E aí Deus vem e te reconhece. Glória a Deus. Infelizmente, a gente vê pessoas que são humilhadas. E não, mas está certo, porque a Bíblia diz que eu tenho que me humilhar. E não é isso que o texto diz. Exato. É você se colocar nessa condição. Você poderia responder, mas eu não vou. Eu não vou. Por quê? Vou ficar em humildade. Eu vou me humilhar diante dessa situação. Pô, mas você tem razão, você pode brigar, mas não vou. Eu não vou. Mas vamos discutir isso lá, vamos chamar uma reunião. Não vou. Por que você não vai fazer isso? Porque eu vou ficar aqui, porque a Bíblia está dizendo que Deus vai julgar a minha causa. Que Deus vai entrar nessa causa. Se eu ficar em humildade, se eu ficar aqui na minha. E é tão difícil porque o orgulho vem do coração do homem. Exatamente. Marcos capítulo 7, versículo 21, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do coração, de dentro, e tornam o homem impuro. Então o coração do homem quer se rebelar. A natureza adâmica do primeiro Adão quer se rebelar, mas é você lutar contra isso mesmo. É você ser discípulo, é você renunciar a você mesmo, é você se colocar numa postura de humildade. Não, estou sendo humilhado, Senhor, mas me dê força. Exatamente. Eu vejo Davi tinha a oportunidade de se rebelar tantas vezes, até de resolver o problema dele com Saul de uma vez só, através dele mesmo ou através dos seus homens. Sim. Humildade, não toca no ungido do Senhor, não toca não. Outro perigo que tem dentro da pessoa que é orgulhosa, o irmão de Jesus, Tiago, quando escreve no capítulo 4, versículo 6, diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos. Imagina, eu sou oposição sua. Exatamente. Tudo que você fizer, como é que eu luto contra esse adversário, né? Mas concede graça aos humildes. Imagina, ou ter a oposição do rei. Aconteceu com Saul. Saul, Deus falou para Samuel, eu não vou mais falar com ele. Exatamente. Eu sou oposição dele. Não é fazer propaganda, não. Eu sei que tem toda a questão de história contada, inserida, mas tem uma série chamada Davi. Não sei se você já assistiu. Não. Tá num desses streamings aí. E uma das cenas mostra o momento onde Saul se ensoberbece, faz o que não deveria fazer, com relação a Agag, aquela história toda. Chega Samuel e na série a forma como a dramaturgia mostrou ali é como se a partir daquele momento que Samuel diz, olha, agora foi rasgado de você o reino. Deus escolheu um outro rei, vai escolher um outro rei. Saul passa a se atormentar. Na série mostra ele tendo visões, tipo de coisas malignas, ele está sempre tendo alucinações. Exatamente o texto não mostra exatamente dessa forma, mas é uma boa ilustração para quando a gente cai por esse caminho. Porque a gente está no caminho da soberba, está no caminho da altivez, Deus está resistindo e a gente começa a pensar nisso, né? Tá sempre a nossa cabeça não consegue mais se tranquilizar. Aí você pensa, não, é por causa do inimigo. Não é. É porque você está tendo uma oposição divina contra a sua vida por conta do orgulho, por conta da soberba. E você fica inquieto, você fica... Tudo resultado da mesma coisa. Tudo resultado da mesma coisa. Tudo resultado desse orgulho, dessa soberba e da oposição de Deus. Talvez até para também nos mostrar. Olha como as coisas não andam. Olha como as coisas não vão. Olha como as coisas sempre encontram uma barreira, sempre encontram uma porta fechada. Peraí, as pessoas também não conseguem entender que, poxa, existem ciclos que Deus permite que você viva e eles acabam do mesmo jeito? Poxa, será que você não consegue perceber que está tudo sempre paralisado, tudo sempre fechado? Será que não há alguma porta fechada que não se abre? Peraí, que porta é essa? Às vezes é a própria mão de Deus para falar do nosso soberbo. A gente tem que estar atento, né, pastor Ricardo? Muito. Deus usa pessoas inseridas no corpo de Cristo, por vezes até fora do corpo de Cristo. Se Deus usou uma mula, se Deus usou um gado, exatamente, um galo, né, para acordar Pedro, Deus pode usar pessoas e essas pessoas nos alertar para trazer a gente para a nossa realidade. Exatamente. Eu acho que eu já te contei essa situação, né? Quando garoto que eu pregava nas congregações pequenininhas lá do Rio, e geralmente a oferta que eles me davam era uma coxinha.
Eu já te contei essa história? Acho que não sei. Aí, Alessandro, eu acho que já estamos chegando ao final, né? Aí eu lembro que eu ia pregar no lugar, aí terminava o culto. Ô, irmão, puxa, a gente quer te abençoar, passa ali na cantina, pega uma coxinha. E eu, aquela coxinha era a coxinha, às vezes ganhava duas, né? Coisa boa. Né? Se desse uma boa mensagem, pegava duas, uma coca. E isso passou. Aí um dia lá no Paraná, fui pregar no evento, né? Era a convenção estadual que aconteceu lá em Pinhais. E eu era um dos preletores, cheio de gente, aquela coisa toda. E eu estava no altar e veio uma senhora a lá, penteca, se marchando, aquele jeito todo, né? Sim. E vindo na minha direção, eu falei, ai meu Deus, 1.000 cair não ao meu lado, 10.000 à minha direita. Não, isso eu não falei. Mas ela veio até mim, colocou as mãos, Deus disse assim, ó, Deus está te promovendo hoje na presença dos grandes. Mas Ele manda te dizer para que você mantenha teu coração humilde, para você se lembrar sempre das coxinhas. Glória a Deus. E ela não sabia de nada. Nada. Isso era lá no Rio, eu estava lá no Paraná, quase 1.000 quilômetros de distância um do outro. Não contei isso nunca para ninguém. Só Deus sabia. Glória então a Deus. Deus usa. Se Ele usou um galo, se Ele usou uma mula, Ele usa pessoas para mantenha teu coração. Com certeza. Seja como uma criança. Né? Um coração puro, um coração que depende exclusivamente do Pai. Se a gente quer entrar no reino dos céus, a gente tem que ser como as crianças. E a criança acredita, ela tem uma imaginação fértil, porque isso eu chamo de linguagem da fé. Essa linguagem da fé, você se manter puro, ter essa imaginação fértil no bom sentido. Exatamente. Olhar para o Pai, eu vejo seus filhos, o orgulho que eles têm de você, essa dependência que se tem do Pai. É isso que a gente tem que fazer. Exatamente. Para que nosso coração não se corrompa e fique maldoso, como o texto que nós lemos, que procede tanta coisa. Você sempre fala, né? Olha, não esquece de Jeremias 18. Jeremias 18. Exatamente, você sempre comenta sobre isso e eu tinha até anotei aqui agora, né? A prosperidade exige vigilância espiritual, né? Amém. Porque quanto mais Deus te prospera, a sua parte desse negócio é se tornar sempre mais vigilante com relação a Deus. Porque facilmente a gente, né, vai dando linha no pipa, a coisa vai acontecendo, aí você esquece, entre aspas, de Deus. Você não deixa de ser cristão, você não deixa de ter a sua Bíblia, não deixa de frequentar os cultos, mas esquece de Deus. E Deus, Ele trabalha desse jeito. Deus não tem problema em prosperar. Deus não tem, Wander. Deus não tem problema nenhum em prosperar pessoas. A gente que tem um problema com a prosperidade. Porque quando ela vem sobre nós, a gente esquece de quem nos prosperou. A gente acaba substituindo, né? O dinheiro não é problema, o problema é o amor a Ele. Então Exatamente. Você está colocando Ele no lugar de Deus. Exatamente. O problema não são as coisas, ter as coisas e possuir. Eu acredito que num coração mordomo e generoso, a potencialização dos recursos que Deus pode fazer através da vida dessas pessoas. Sim. Acho que é William Colgate, um homem que entendeu muito bem o princípio da mordomia e Deus o fez milionário. Mas ele vivia com um percentual tão insignificante diante da sua grandeza milionária que os recursos que passavam pelas mãos dele, ele fomentava missões. Eu não sei se na biografia, dentro do lucro líquido dele, ele vivia apenas com 10% e 90% era aplicado. E Deus fez o quê? Da empresa Colgate, uma multinacional. Uma multinacional. O problema não é ter dinheiro, é o dinheiro te ter. Com certeza, com certeza. E eu sempre comento isso. Fico triste às vezes de ver. Quando as pessoas esquecem de onde saiu aquela condição que ela está. Porque eu cresci, você também deve ter crescido com muita gente que você acompanhou a história, né? Acompanhou, não era pequenininho, aí conseguiu abrir a portinha, pô, trabalhou, com certeza trabalhou, aí prosperou, aí virou uma porta média, depois trabalhou, aí virou uma portona, aí trabalhou e cresceu, pô, era um gerente de contas nível 1, hoje é gerente de contas nível 6, ou de milionários, e você sabe que foi Deus que foi abençoando, Deus que foi abrindo portas, dando oportunidades, Deus foi colocando pessoas no caminho, a coisa aconteceu, mas quando chega lá esquece. Não é que esquece da religião. Continua, esquece de Deus. Esquece de Deus. E aí vivem esse processo. E toda prosperidade exige de você isso. Não esqueça de onde veio. Não esqueça de onde veio. Eu gosto, se eu não me engano, é de Roboão, quando Deus fala com ele. Roboão ou Jeroboão? Eu sempre confundo esses dois. Que Deus falou assim, quem era você? Acho que é Roboão, que é fora da genealogia dos reis ali. É porque Jeroboão, se não me engano, é filho de Salomão. Filho de Salomão, né? Então é o Roboão. Deus levanta Roboão. Não, agora você vai ser... Eu vou
pode Salomão, eu não vou, tal. Aí ele comete aqueles crimes que a gente sabe. Leva o povo para um outro lugar, constrói ídolos, tira a adoração de onde tinha que estar, leva para outros montes. E aí Deus fala, peraí, lembra de onde eu te tirei? Você não tinha dinastia, você não tinha genealogia, você isso, você aquilo, você aquilo. E é isso que você faz. Eu vejo muito isso na gente. Peraí, às vezes é uma pessoa comum, mas Deus dá uma capacidade para a pessoa, bom, dá aquela explosão. Tem casa, tem carro, tem família, tem tudo. Essa pessoa esquece de Deus. Eu não digo, desculpa, não digo nem de ser milionário, mas é de conquistar coisas que aos olhos nus seriam impossíveis. Eu olho para mim mesmo hoje. As minhas poucas conquistas, eu penso, um caminho natural não teria isso. Eu sei que é a mão de Deus, não posso me esquecer dele. Não posso pôr diversas, e Deus sabe também, disso. Rick. E eu falo isso aqui muitas, posso falar isso com todo meu... Tô andando e tô dizendo, Deus, como o Senhor é bom. Se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria da minha vida, Rick. E há muito mais, como diz Fernando Bacar, um abraço para você, há muito mais que isso. Porque se você não esquece de Deus, Deus continua te prosperando. Sabe qual a grande dificuldade? É a gente se embriagar com os benefícios de Deus. Bendize a minha alma o Senhor e tudo quanto é mim, bendiga o seu santo nome. Sim. Bendize a minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. O problema é que as pessoas se embriagam com seus benefícios. Eu gosto muito de dar o exemplo de Noé, quando ele sai da arca. A Bíblia diz que ele plantou uma vinha e se embriagou com uma vinha. Tem muita gente que se perde dentro desse conceito de se apegar às coisas e ela se embriaga. É aquele cara que fala assim, puxa, ele está no culto todos os domingos, né? E de repente, puxa, eu queria uma casinha lá na praia e eu vou ter essa casinha. E de repente ele conquista essa casinha e ele nunca mais volta ao culto. Domingo. Domingo é meu descanso, eu vou lá na igreja. É dia de eu descer, ir para a praia, curtir. Eu quero aquela minha chacrinha. E de repente ele se embriaga com a chácara. Eu quero aquela promoção e a pessoa se embriaga. Se embriagar é o quê? Tudo aquilo que toma o lugar que é exclusivo de Deus. Exatamente. E isso gera uma consequência muito grande. Depois o Paulo diz, né? Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Parece que há uma conexão entre essas situações, né? Pessoas que estão embriagadas, elas não conseguem estar cheias do Espírito Santo. Exato. E a embriaguez, você fala, não posso beber álcool. Mas tem tanta coisa que embriaga a gente, tanta coisa que rouba da gente o Espírito Santo. O casamento pode ser algo que embriague os filhos, né? Pode ser algo que embriague a sua faculdade, a universidade. Essa semana que você estava comigo, nós conversamos um tempo atrás com o Aquiles. Sim. E ele disse que foi fazer a faculdade porque todos os membros da igreja dele que faziam faculdade diziam que não tem tempo, não dá, estou fazendo faculdade. E ele disse que foi cursar direito, se formou em direito, hoje é um advogado, mas ele disse que ele fazia isso, cuidava da UMASBRAC Nacional e tinha suas atividades e estava no culto. Exatamente. Então, por que para uns funciona de um jeito e para outros funciona de outra maneira? Não tem explicação. Né? Tem um outro texto aqui que diz assim, portanto, Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Está falando de uma criança, um coração puro. Né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18, vai dizer, não se engane. Se algum de vocês pensam que é sábio segundo os padrões dessa era, deve se tornar loucos para se tornarem sábios. 2 Coríntios 11, versículo 30 vai dizer, se devo orgulhar-me, Paulo dizendo, e era um cara que podia se orgulhar em tanta coisa, com tanta patente que ele tinha, né? Sim. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Exatamente. Tem outro texto que ele vai dizer que ele vai se orgulhar no Senhor. Então, ele tinha tudo para ser um cara vaidoso. Chega lá perto dos outros apóstolos, e aí... Estudei. Não sei se esse texto aí é 1 Coríntios capítulo 11. 11, versículo 30. Porque aí ele dá uma lista de coisas que ele é. Né? Ele começa a falar, peraí, o pessoal está achando aí. Judeu, eu sou da tribo tal. Fariseu, eu sou do top 5. Tem 5 fariseus aí que são os mais pesados aí, eu sou um dos. E outro, eu alcancei esse status antes deles, eu sou o mais novo desses caras. E ele começa a falar coisas sobre ele. Coisas poderosíssimas. Mas sabe no que eu me orgulho? Na minha fraqueza. Porque ele sabe que na fraqueza é Deus que tem que fortalecer. E a gente tem uma dificuldade de ter fraqueza, né? A gente tem uma fraqueza e fala, meu Deus, posso expor isso para ninguém pode perceber. Porque senão eu não vou ser mais tido como homem de Deus. Porque eu tenho uma fraqueza, eu não posso ter uma fraqueza porque o homem de Deus tem que ser poderoso em tudo e tal. E o Paulo não, eu prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas.
Porque aí é onde o poder de Deus age. E isso também gera em nós uma dependência de Deus. Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Exatamente. Essa dependência, Senhor, é graça, entender a graça, um favor imerecido. Você sabe que na minha trajetória, Wander, todas as vezes que eu tentei e pensei assim, não, agora já estou pronto, Deus me fazia cair em alguma coisa que eu já tinha superado, vencido. E aí eu falo, caramba, Senhor, aquele negócio tá voltando. Senhor, pô, aquela tentação tá me pegando de novo. Senhor, aquela situação parece que tá ganhando na minha vida de novo. E eu, buscar Deus, aí vencia. Aí eu falo, poxa, agora acho que eu tô... Aí parece que aquela tentação começava a voltar, parece que eu começava... É diário, né? Eu começava a ver aquilo, aí eu falava, caramba, não tô conseguindo, Senhor. E aí eu voltava para buscar Deus, até que hoje eu entendi, é uma dependência total e todo o tempo. Total é de todo o tempo. Eu gosto muito quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, é uma atitude contínua. Sim, eu nunca vou ter... Não, agora eu estou cheio hoje, então amanhã não preciso mais, daqui 10 anos não preciso mais. São todos os dias. Exatamente. É algo presente. Exatamente. Enchei-vos do Espírito. É uma dependência. Todo dia tem que orar, todo dia tem que jejuar, todo dia tem que vigiar, todo dia, porque o inimigo não deixa de ser inimigo. Exatamente. E nós também somos um problema. Sim. E a nossa carne continua sendo carne. Sendo carne. Eu gosto do 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, onde o apóstolo Paulo diz assim, ó, vai chegar um dia onde aquilo que é imortal vai ser revestido de imortalidade. Eu acho, poxa, como a gente anseia esse dia, né? A gente anseia esse dia, porque assim, você vai deixar de ter isso, né? Agora você é um ser imortal, né? O que ele diz também na sequência, aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Poxa, glória a Deus, chegamos a esse estágio. Mas e até lá, pastor Wander? Vigiar todos os dias, buscar todos os dias, ser dependente todos os dias. Glória a Deus. Pastor Ricardo, muito bom essa manhã com o senhor aqui e a gente aí, ó, junto com vocês curtindo esse feriadão na nossa companhia aqui e a gente também desfrutando da companhia de vocês. É isso. Se tem sido bom para você, compartilhe nas suas redes sociais, aí no seu status do WhatsApp, é só você ir lá no YouTube, além de você se inscrever no nosso canalzinho e acionar o sininho para que você seja notificado das nossas programações e dos cultos também, você pode compartilhar, copiou, colocou lá no status do WhatsApp e você vai mostrar isso para os seus contatos de uma boa programação. Se está sendo bom para você, você pode compartilhar na vida de outras pessoas. No Facebook, deixa o seu like também, compartilhe ou marque pessoas aí na sua página ou nas suas páginas, tem gente que tem mais de uma. Sim. Pastor, fique à vontade para suas considerações finais. Primeiro, desejar um feriado muito abençoado, né? Temos o dia todo aí para poder descansar, sair com a família, convidar novamente o pessoal para estar no culto hoje às 15 horas, você que pode, faça isso, se programa para fazer isso e dizer que estou muito feliz de estar aqui, Wander, hoje, que sempre. O Espírito Santo fluiu, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor fluiu no nosso meio e glória a Deus, um prazer estar contigo aqui, cara. Alegria. Léo, obrigado também pela sua técnica, quero aproveitar também novamente, convidá-los para você que está aí na Zona Leste, de repente quer estar conosco lá na O Brasil para Cristo de Vila Formosa, Rua Cabinari 598, Sobreloja. Você é meu convidado a partir das 20 horas, o culto de intimidade com Deus. Vá, Deus tem uma palavra que pode mudar a sua realidade, a sua história e o seu destino. Pastor, Deus abençoe. Igualmente. Léo, Deus abençoe. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.